Quantas vezes a gente não se frustra? Uma coisa que a gente queria tanto, algo pelo qual a gente trabalhou tanto, se esforçou, virou dias e noites, não acontece. E aí aparece uma inspiração, um gesto, ou alguém que chega de repente e muda tudo. É como se os caminhos de repente fossem se abrindo e aquele objetivo que a gente tanto esperava fosse de repente se transformando em realidade. Molhando meus pés nessa água e caminhando talvez por onde Jesus tenha caminhado, me veio essa reflexão sobre dois milagres que, segundo os evangelhos, aconteceram aqui. Dois momentos importantíssimos da história do cristianismo que transformaram pescadores de peixes em pescadores de homens. Cada uma das pescas milagrosas aparece num evangelho diferente e num momento diferente da vida de Jesus. Mas o que é que tem de interessante nas duas? Elas se referem a uma aproximação na relação entre Jesus e o pescador Simão Pedro, que a gente vai descobrir que é o apóstolo mais importante nessa história. O evangelho de Lucas nos conta que Jesus estava pregando aqui junto ao lago de Genezaré, como ele aparece nos evangelhos, mas que é conhecido como Mar da Galileia, apesar de não ser um mar, é um lago, e conhecido hoje em Israel como Kinneret. Era aqui que Jesus pregava quando apareceu Pedro num barco. Só que ele não conseguia pescar, não tinha peixe. Jesus então entrou nesse barco e disse a Pedro: vamos jogar a rede ali mais para frente, ver o que acontece? Não foram exatamente essas as palavras de Jesus, mas foi o que aconteceu segundo os evangelhos. Simão então respondeu: trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas em atenção à tua palavra, lançarei as redes. E aí é interessante a gente imaginar que Pedro, sendo um pescador experiente, sabia o que estava fazendo. Se não tinha peixe, ele não iria continuar pescando. Mas ele acreditou em Jesus e, confiando na palavra daquele mestre que lhe aparecia, disse: mestre, em atenção à tua palavra, lançarei as redes. Terá sido uma intuição, uma inspiração? Ou Pedro logo acreditou na palavra daquele mestre que lhe aparecia, de repente, alguém que ele nunca tinha visto? Será que Pedro reconheceu ali uma autoridade superior? Simão resolve seguir o conselho de Jesus e arremessa as redes. De repente, as redes vão se enchendo e se enchendo até que começam a se romper. E Jesus lhes diz: não tenhas medo, a partir de agora capturarás vivos, seres humanos. Simão, agora rebatizado como Pedro, e os companheiros João e Tiago, filhos de Zebedeu, decidem que chegou o momento de seguir Jesus. E vai junto deles também André, irmão de Pedro. E assim Jesus começa a formar seu grupo de discípulos. Agora vamos avançar um pouco no tempo. Vamos lá para o fim do Evangelho de João, quando ele nos conta que Jesus apareceu 2 vezes aos discípulos. E uma delas nos faz pensar que, se tudo mudou, ao mesmo tempo parece que nada mudou. Pedro, Tomé, Natanael, João e Tiago, filhos de Zebedeu, e outros discípulos saíram para pescar e passam a noite inteira tentando pescar sem apanhar nada. Até que na manhã seguinte lhes aparece uma pessoa aqui na praia, numa praia como essa onde eu estou na Galileia, e pergunta se eles não têm algo para comer. Dá a impressão que Jesus está provocando, que já sabe que eles não pescaram nada. Os apóstolos, a princípio, não reconhecem Jesus, mas assim mesmo saem para pescar. E aí o Evangelho de João conclui assim: quando desembarcaram em terra, vêm carvões ardendo e um peixe por cima dos carvões e pão, e Jesus diz a eles: trazei alguns peixes
dos que apanhastes agora. Então Simão Pedro foi e arrastou a rede para a terra, cheia de peixes graúdos. 153. 153 é um número tão preciso que os estudiosos vão passar muito tempo se perguntando de onde terá saído esse número. Certo é que ninguém foi ali contar quantos peixes tinha naquela rede. Qual é o simbolismo? Será o número de cristãos de uma certa comunidade no começo do cristianismo? Que significado poderá ter esse número? Ou talvez não tenha significado nenhum. A gente só consegue entender a precisão do Evangelho de João ao falar num número tão específico, 153, se a gente entende também que não se está falando aqui de uma pescaria milagrosa. O que a gente está entendendo desse Evangelho de João é que, assim como tinha dito já Jesus no outro Evangelho, é uma pescaria de humanos. É o começo de uma pregação, o começo de uma congregação que um dia vai se transformar na igreja cristã. São dois episódios que os evangelhos nos relatam em momentos diferentes da vida de Jesus. Alguns estudiosos pensam que talvez tenha até sido o mesmo episódio narrado de maneiras diferentes por dois autores de evangelhos. Mas o que fica desses episódios é o que eu falava no começo. É justamente quando a gente está desacreditado, pensando que nada dá certo, que a vida não vai mais para lugar nenhum. Poxa, tudo que eu fiz, nada funcionou, maior esforço, passei noites trabalhando, dias inteiros, me dediquei tanto e nada acontece. Pois é justamente nesse momento que a gente precisa lançar as redes no mar outra vez.